Oi, gente! Hoje eu vim aqui para contar para vocês como é que foi o meu parto, né? Na verdade, eu vou ler o relato porque eu escrevi, mas eu escrevo muito, eu falo muito e eu sou muito detalhista, então para não sair muito daquilo que eu realmente quero contar, eu escrevi e eu vou ler para vocês. E eu espero que seja uma bênção para você, porque toda vez que eu compartilho com alguém, as pessoas ficam felizes, ficam impressionadas. E a minha intenção é glorificar Deus, a minha intenção é que a gente possa ver o quão poderoso Deus é e o quão bom Ele é, o quão bom Pai Ele é. E é por isso que eu vou ler aqui com vocês. Então eu vou estar olhando pro celular por conta disso. E se eu achar interessante comentar alguma coisa para explicar, eu vou fazer isso durante a leitura desse relato, tá bom? E também conforme eu for contando, eu vou deixar algumas fotos para vocês poderem ver um pouquinho de como foi o momento. Então vamos lá. O começo de tudo. Parto normal? Eu? Jamais. No início da gestação, esse era o meu pensamento. Eu sou fraca para dor, jamais aguentaria um parto normal. Vou ver quando posso agendar uma cesárea e tá tudo resolvido. Não julgo se você pensa assim, afinal eu era você. Mas Deus tinha algo para tratar comigo através do meu parto. E que bom que eu ouvi. No quarto mês de gestação, após muitas conversas, pesquisas, conselhos, eu orei e passei a entender que meu corpo era incrivelmente inteligente em estar gerando uma vida dentro de mim, sem que eu fizesse nenhum esforço para isso. Portanto, ele também poderia ser poderoso bastante para colocar aquela criança no mundo. Deus criou meu corpo para isso. Ele saberá o que fazer, eu vou confiar nele. E eu pedi, Senhor, que eu viva a experiência de ter o meu bebê da forma como o Senhor criou. Eu confio em ti. E aí começou a minha linda jornada para o parto natural. Contratamos a Nathalie, nossa querida doula, que nos deu toda a orientação sobre pré e pós-parto, o que me fez saber cada etapa do trabalho de parto e tudo o que me esperava em cada uma delas. Na teoria, eu já estava pronta. A data provável do parto era 21/3/2023, quando eu completaria 40 semanas. Mas todos nós sabemos que toda grávida já espera que o bebê venha a partir das 37 semanas e passou disso já começa a ansiedade. Pois é, seguimos na espera. O trabalho de parto. A fase latente do trabalho de parto pode durar alguns dias, e eu vivi 2 dias e 2 noites em claro com contrações. Elas eram ainda suportáveis. Quando vinham a cada 3, 5 ou 10 minutos, eu me concentrava nelas e trabalhava a respiração. E quando passavam, eu conseguia seguir minha vida normalmente, inclusive cochilar durante o dia para conseguir recuperar minhas energias. Às 6 da manhã do dia 21 de março, após mais uma noite em claro, as contrações já vinham aproximadamente de 2 em 2 minutos. As dores eram cada vez mais intensas. Meu coração estava a mil. Mandei mensagem para a doula, malas no carro, bora para a maternidade. Chegando lá, eu fui examinada e estava com 3 centímetros de dilatação. Muito bom, porém, ainda não era hora de ser internada. Infelizmente, só de estar no hospital, as contrações deram uma descompassada. Oh não, tem que ser hoje, meu Deus. Eu estava tão cansada e com medo de demorar mais um dia inteiro. Ficar no hospital naquele momento só atrapalharia as coisas. Mesmo assim, eu só queria ficar lá. Meu marido achou melhor voltarmos para casa para que eu não ficasse ainda mais ansiosa. Que bom que eu ouvi. Voltamos para casa por volta das 11 da manhã. Eu estava empenhada em fazer de tudo para ajudar meu corpo nesse processo. Bola de pilates, banho quente, exercícios. Fiz de tudo o que pude e percebi as contrações voltando a ritmar. Mas eu estava tentando controlar as coisas. Achei que até o final da tarde já poderia voltar para o hospital e tudo iria fluir muito rápido, até que percebi que as contrações, apesar de mais dolorosas, foram perdendo novamente o ritmo, até ficarem com 13 e até meia hora de distância entre uma e outra. Para vocês entenderem, trabalho de parto ativo é quando as contrações estão ritmadas de 2 em 2 minutos por pelo menos uma hora seguida, mas não estava mais fluindo. Eu chorei de cansaço. Lucas me acalmou e me lembrou que, independente do que acontecesse, nosso filho viria no dia e hora marcados por Deus. Lembro de ter sentido muito desmotivada e desanimada. Achei que não fosse conseguir continuar e que o parto normal talvez não acontecesse. Fui me deitar e fiz uma oração muito difícil. Senhor, por que me deixou sozinha?
A verdade é que eu tinha pedido para ser tudo conforme a vontade dele, mas eu estava tentando controlar as coisas. Respirei fundo e decidi voltar a entregar tudo nas mãos dele. Fechei os olhos e tentei dormir. Até que, perto das 23, as contrações começaram a se intensificar e agora era para valer. A cada contração eu precisava controlar bem a respiração para conseguir passar por elas. À meia-noite, eu acordei o Lucas, avisei a doula e senti que era hora de irmos para o hospital. Eu vou parar aqui para contar um fato engraçado. Eu comecei a sentir essas contrações bem fortes, era umas 11 e pouco, depois que eu tinha feito essa oração de entrega de novo, porque eu realmente estava muito ansiosa, muito agitada. E a doula, ela falava pra mim, Carol, se acalma, deixa as coisas fluírem, tipo, calma, né? E eu não queria calmar, eu queria fazer o parto acontecer. E aí, quando foi às 11 que realmente começou, eu parei e fiquei em frente à cama, olhando pro Lucas um tempão. Eu acho que eu fiquei olhando pra ele uma meia hora. E eu pensava, chamo ele ou não chamo? Aí vinha a contração, eu parava na cama assim, ficava apoiada na cama, respirava, e passava, eu continuava olhando pra ele. Acorda ou não acorda? Tá na hora ou não tá na hora? E aí, quando foi meia-noite, eu não aguentei mais. Eu vi que não tava ainda ritmada do jeito ideal, mas eu chamei ele porque eu falei, acho que agora é a hora. Continuando. O nascimento. Dia 22 de março de 2023. Chegamos ao Hospital Pitangueiras perto da 1 da manhã. Fui levada para a maternidade na cadeira de rodas, porque cheguei um pouco desesperada com a dor. Eu precisava me concentrar de novo para lidar melhor com ela. Lucas foi abrir minha ficha e eu fui ser examinada. Ao exame de toque, 5 centímetros de dilatação. Que alívio. Estávamos evoluindo. Cardiotoco, ok, bebê estava bem. Colocaram um acesso na minha mão esquerda, o que me incomodou muito porque eu sou canhota. Gente, as pessoas nunca perguntam se eu quero escolher o braço do acesso. E elas geralmente vão na mão esquerda. Só que eu sou canhota. A maioria das pessoas é destra, mas eu sou canhota. E aí, aquele negócio na minha mão depois me incomodou muito. Principalmente porque eu precisei muito da minha mão depois, em alguns momentos que eu, enfim, me movimentei no chuveiro, ficava segurando o chuveiro em mim assim, e eu queria mexer essa mão, mas tinha uma agulha. E isso não foi usado, porque não foi administrado nenhum medicamento ou anestesia. Mas era procedimento do hospital e fiquei com acesso até depois do bebê nascer. Após ser examinada, saber da dilatação me deu um ânimo enorme e eu consegui equilibrar novamente as minhas emoções. Fiquei andando no corredor enquanto esperávamos e a internação sair, e percebi que se eu andasse a cada contração, eu sentia menos a dor. Então, bora andar. Olha só que gracinha. Parece um bujãozinho. Eu me lembro que entramos na sala de parto umas 2 da manhã. A Carolzinha. Oi! Aí tem as bolas, tudo, nossas coisas aqui. Agora eu deitei um pouquinho, mas eu tô o tempo todo andando, e aí entre uma contração e outra, andar alivia. Fiquei também no chuveiro ali um tempão. O Lucas tá o tempo todo me ajudando, fazendo massagem. Nossa doula estava em outro parto, então eu e Lucas fomos vivendo tudo aquilo ali, sozinhos. Música, luz baixa, massagem e pressão nas costas, cada vez que eu tinha muita dor, o Lucas tinha que vir e me ajudar apertando bastante meu quadril aqui. Era uma forma também que era mais suportável. Se ele não apertasse, eu sentia muito mais dor. Eu mentalizava naquele momento a mãozinha do meu bebê segurando a minha. Respira, solta, mentaliza, repete. Fiquei andando dentro do quarto igual uma barata tonta. Quando andar já não era suficiente, eu ficava no chuveiro. Dizem que a água quente ajuda na administração da dor e na dilatação. E ajudou mesmo. Fui reexaminada, já não faço ideia de que horas eram. Eu estava com 7 centímetros de dilatação. Mais um alívio. Me sugeriram estourar a bolsa, mas eu fiquei com medo de decidir qualquer coisa sem a presença da minha doula. Então eu esperei. Finalmente ela conseguiu chegar do outro parto, perto das 4 da manhã. Fico imaginando o cansaço dela, mas estava lá super animada para viver tudo aquilo conosco. Fui reavaliada
e ainda estava com 7 centímetros de dilatação. Eu acho que isso foi tipo 1 hora depois, mais ou menos, e ainda estava com 7 centímetros. Foi quando vimos que realmente seria necessário estourar a bolsa para ajudar nesse processo. Estourando a bolsa, não senti nada, voltei pro chuveiro e ali eu fiquei pelas próximas horas. Só assim eu suportava as contrações. Cada vez mais as dores se intensificaram, como se elas fossem subindo de nível, e eu entrei na Partolândia. A Partolândia é um mundo em que a gestante entra e tudo que vai acontecendo a partir dali ela quase não controla. É como se o corpo tomasse o controle e o instinto é quem comanda. Comecei a dançar de um lado a outro. Fixava meu olhar nas coisas aleatórias como reflexo de luz ou textos na parede e balançava meu corpo como uma pessoa embriagada. Dou muita risada de lembrar desse momento hoje. Gente, eu parecia que estava bêbada. Eu ficava assim, ó. Aí eu fixava meus olhos em um lugar e ficava com os olhos meio assim, ó. Tem coisa que eu não lembro, mas dessas coisas eu lembro. Eu fiz uma musiquinha na minha cabeça e ficava cantando para mim mesma. A contração é uma onda que vem e vai. Ela vem e traz meu bebê pra mim. Ela vem e traz meu bebê pra mim. Eu tô fazendo esse movimento porque era assim que eu ficava. Eu não sei como que eu tava cantando isso na minha cabeça, mas era mais ou menos assim. Até que eu comecei a gritar. Já não era mais possível só vocalizar. Antes eu fazia só... Ah... Aí, desse momento pra frente, não era mais era mesmo. Eu urrava. Às 7 da manhã, trocou o plantão e uma nova médica veio me avaliar. Pediu pra me tirarem do chuveiro, que era desesperador naquele momento, né, já que o chuveiro me aliviava muito. E a essa altura do campeonato, eu estava ainda com 8 para 9 centímetros de dilatação. Por que eu digo ainda? Porque a minha sensação é, tipo, que já não dava mais pra aguentar. Eu achava que o bebê tava pronto pra nascer a qualquer segundo. E aí ela falou, você está com 8 para 9 centímetros de dilatação. O bebê está alto, ainda precisa rodar e descer. Pode demorar um pouco. Meu Deus, eu não aguentava mais. Pensei alto. Eu não aguento mais. Esse foi com certeza o momento mais difícil até aqui. Eu já estava no meu limite. Eu revirava os olhos, meus cabelos estavam molhados de suor. Eu pensei em desistir. A médica me ofereceu anestesia, mas para isso eu teria que subir para a sala de cirurgia. Me mover de um lugar para o outro era um pesadelo àquela altura. Meu marido e a doula não poderiam me acompanhar no processo de tomar anestesia, mas eu não queria ficar sem eles nem por um segundo. E quando eu dilatasse totalmente, eu não sentiria quando deveria fazer a força e teria que ser direcionada quando viessem as contrações. Foi a decisão mais rápida e difícil de se tomar. E enquanto eu pensava, elas já foram desligando as coisas e arrumando a sala para me deslocar de lá. Mas eu olhei para Nathalie, minha doula, né? E ela me disse, Carol, você já chegou até aqui, falta tão pouco, você consegue. E eu me lembrei rapidamente das minhas orações. Eu queria realmente viver tudo que Deus tinha para mim. Perguntei para a médica se eu poderia esperar um pouco mais para decidir. E eu fui informada que ou eu ia naquele momento, ou eu não poderia mais mudar de ideia, porque a sala de cirurgia seria usada para uma outra cesárea depois, e enfim, ou eu ia agora, ou eu não ia mais. Achei um absurdo, não entendi muito, mas Deus estava à frente até nesses detalhes. Foi quando eu decidi não ir para a sala de cirurgia e não tomar anestesia. Que decisão difícil. Eu chorei e pedi a Deus que desligasse meu corpo por alguns segundos, porque eu não estava mais tendo tempo para me recuperar entre uma contração e outra. Uma acabava e já começava a outra. Eu queria desligar só para descansar. Eu queria desmaiar, gente. Eu não senti que eu ia morrer, mas eu queria desmaiar. Eu queria que meu corpo simplesmente parasse por um segundo para eu poder respirar. Percebi que só de me concentrar naquela oração, eu consegui alguns segundos a mais de força. Naqueles segundos que eu tava orando, pedindo pra Deus me desligar, é como se eu ficasse muito mais tempo sem as contrações. Eu não sei se realmente esse tempo existiu, mas foi isso que eu senti, que eu tive um tempinho a mais. Eu queria desligar, mas não precisei desligar pra ter esse tempinho, entendeu? Nesse momento eu levantei e pedi pra voltar pro chuveiro. Você está cansado? Eu escrevi isso aqui, hein? Você está cansado de ouvir? Imagina nós de viver tudo aquilo. Mas calma, estamos quase lá. Fiquei lá por mais um tempo e foi quando comecei a sentir vontade de fazer força. Eu acredito que foi mais uns 40 minutos, mais ou menos, nessa hora no chuveiro.
Fiquei lá por mais um tempo e foi quando comecei a sentir vontade de fazer força. A força simplesmente vinha. Era como se eu saísse do meu corpo. Ah! Eu gritava e fazia força. Ou melhor, meu corpo fazia força sozinho. A Nath achou por bem que eu voltasse para a cama. Colocou em mim o avental e me orientou a ficar na posição de 4 apoios. Era a posição que eu escolhi no meu plano de parto para quando fosse a hora do bebê nascer. Ah! Eu urrava e pensava, não tem como voltar atrás. Vamos, você consegue. E eu gritava, Jesus, me ajuda. Na sala de parto, nesse momento incrível, estava somente eu, na cama, Lucas ao meu lado direito e Nathalie ao meu lado esquerdo. Me lembro dela colocar um óleo essencial próximo do meu nariz, o que me ajudava a me acalmar, e um chiclete na minha boca. Juro que eu não faço ideia de que em qual momento eu joguei esse chiclete fora. Devo tê-lo engolido. Realmente, gente, eu não faço ideia pra onde foi esse chiclete. Acredito que isso me deu uma renovada. Eu olhei pra dentro de mim e vi uma leoa. Repeti umas 2 vezes pra mim mesma. Você é uma leoa. Seu corpo sabe o que fazer. Nath, ele está nascendo? Perguntei. Coisas que não aconteceriam se vocês estivessem lendo. Nath, ele está nascendo? Perguntei, achando que ela iria dar uma conferida em mim. Eu achei que ela ia olhar, gente. Ela não olhou. Sim, ele vai nascer, continua fazendo a força. Ela respondeu na maior calma. Talvez imaginando que eu ainda estava no processo de dilatar e o bebê rodar. Só que eu senti muito que ele nasceria naquele momento. Eu ri agora imaginando o Luquinhas dizendo, mamãe, pronto ou não, lá vou eu. Me coloquei de joelhos sobre a cama, posição de cócoras. Meu marido disse, amor, faz a força que a cabeça sai. Ele também não imaginava que já estava na hora. Falou aquilo só para me dar uma força. Eu resolvi conferir. Coloquei a mão e senti a cabeça do bebê. Fiquei em silêncio e concentrada. Não me lembrei que essa seria uma informação importante para passar para a doula. Nesse momento, além da dor da contração, eu também sentia queimar o canal de parto. Queimar, gente, lá embaixo. Lembrei que isso tem até nome. Chama círculo de fogo. Pensei, opa, está perto. Tá doendo muito, mas não tem como voltar atrás. Ou eu faço a força para ele sair, ou eu vou continuar sentindo essa dor. Eu lembro de que eu senti medo da dor. Eu senti muito medo daquela dor, porque eu sabia que tava doendo muito e ia doer mais. Mas eu sabia que não tinha o que fazer, não tinha como voltar atrás. Então foi esse pensamento que eu tive. Ou vai, ou vai. Tudo isso se passando pela minha cabeça, mas eu não conseguia compartilhar nada. Eu estava vivendo tudo aquilo internamente, eu e a minha partolândia. Foi quando a próxima contração veio. Ah! Gritei e já me posicionei, com as mãos na frente para segurar o meu filho. Meu marido olhou e gritou, Nath, o bebê tá nascendo! Eu tô vendo a cabeça! Eu lembro que ela falou, o quê? E saiu correndo para chamar as enfermeiras. Meu marido começou a chorar e já sacou o celular e começou a tirar as fotos. Eu olhei para ele e naqueles eternos segundos o nosso filho estava em nossas mãos, em minhas mãos. Meu corpo colocou ele no mundo sozinho e eu fui quem recebi ele. Eu olhava para o meu marido e sorria sem acreditar no que eu via. Ele chorava emocionado. Nosso bebê, todo envolto em vernix, chorava em minhas mãos. Sim, ele já nasceu chorando forte e lindamente. Meu amor, meu amor, meu amor, eu repetia espantada. Você conseguiu, você que tirou ele, o Lucas dizia enquanto chorava. Que momento inesquecível. Deus, a sua presença estava lá. A médica e as enfermeiras chegaram. Ela cortou o cordão umbilical, ajudou na saída da placenta e me suturou. Tive um pouco de laceração natural e precisei tomar alguns pontos. Meu bebê foi avaliado e logo veio para os meus braços novamente. E foi assim que às 8h13 da manhã do dia 22 de março de 2023 veio ao mundo a minha promessa. O meu homem de Deus, o Lucas Paz Filho, de um parto natural, sem nenhuma intervenção de homens. Do jeito que Deus planejou para ser. O nosso Luquinhas tão esperado, amado e desejado. Fica aqui o meu encorajamento para você
para que busque viver tudo aquilo que Deus planejou para você. Ainda que doa, ainda que seja difícil, se foi Deus que planejou aquilo para sua vida, você vai conseguir. Independente se tratar de um parto normal, ou se você precisar passar por um parto cesárea, ou qualquer outra experiência que você precise viver na sua vida, busque viver o que Deus planejou para você. Sem dúvidas vai ser inesquecível. Naquele dia mais tarde eu concluí que eu nasci para viver esse momento. E eu queria deixar um texto aqui, que está em Mateus 7, do 7 ao 11. Peçam e receberão, procurem e encontrarão, batam e a porta lhes será aberta. Pois todos os que pedem recebem, todos os que procuram encontram, e para todos os que batem a porta é aberta. Respondam, se seu filho lhe pedir pão, você lhe dará uma pedra? Ou se pedir um peixe, você lhe dará uma cobra? Portanto, se vocês que são maus sabem dar bons presentes a seus filhos, quanto mais o seu Pai que está no céu dará bons presentes aos que pedirem. E esse é meu relato de parto. Espero que tenha abençoado a sua vida, espero que tenha encorajado a sua vida e que tenha sido bênção, porque eu sempre pedi que tudo que eu vivesse na minha vida fosse para a glória de Deus, e eu tenho certeza que esse momento, o nascimento do Luquinhas, é com certeza para a glória de Deus. E é só o começo, né? É só o começo da vidinha dele, é só o começo dos testemunhos que ele ainda tem pra contar na vida dele. Um beijo. Comenta aqui embaixo se tocou na sua vida de alguma forma, se Deus falou com você. Todos os castelos